Dr. Kleber Luz, infectologista, veio falar sobre dengue. Hoje você falou aqui para os pediatras, mas qual a orientação para pais e mães, Dr. Kleber? A primeira orientação é que controle o mosquito, né? Evitar o criadouro do mosquito, portanto, aquele jarrinho com água, aquela água empoçada, ela deve ser drenada para evitar os criadouros. A segunda questão é, por exemplo, se tiver muito mosquito e se tiver acontecendo casos de dengue, né, na sua comunidade, por exemplo, no seu bairro, e se seu filho desenvolve febre, ele deve ser consultado necessariamente por um médico. Então, vá lá na atenção básica, na unidade de pronto atendimento, para que essa criança seja avaliada e o pediatra possa dizer se há um risco de dengue ou não. E se for dengue, vigiar os sinais de alarme. Né? O principal sinal de alarme é a presença de uma dor abdominal intensa, contínua, ou a presença de grande quantidade de vômito. Se isso acontecer, essa criança, independente de ter febre ou não, deve imediatamente voltar à unidade de saúde. Com relação à vacina da dengue, doutor Kleber, que estão falando muito agora, é indicado, essas crianças, elas podem tomar? A criança, a partir dos 4 anos de idade, independente de já ter tido ou não dengue, ela pode tomar essa vacina TK003 no intervalo de 2 doses, né? Toma uma dose e 90 dias depois toma a segunda dose. Ela pode, se a família tiver condição, né, porque por enquanto ela não está no Programa Nacional de Imunização, está só nas clínicas privadas, ela pode sim utilizar. Só mais uma orientação, estou falando como mãe. A gente leva o nosso filho no pronto atendimento, não, está tudo bem, é uma virose, vamos aguardar. O que é que a mãe e o pai devem observar nesse aguardar na criança? Por exemplo, ele pode aguardar, porque toda criança, as crianças têm muita febre, a grande maioria das febres são de causa viral, mas algumas doenças virais podem ser graves, assim como as doenças bacterianas. Eu diria, por exemplo, uma recusa alimentar é um sinal de que essa criança precisa ser avaliada. A presença de grande quantidade de vômitos, por exemplo, se aquela criança, no intervalo de 2 horas, vomita 3 vezes, né, isso impede a criança de ser reidratada e, portanto, ela precisa ser reavaliada pelo médico. E a presença de calafrio, se a criança tem muito calafrio, convém ela ser vista por um médico, né? Obviamente que as diarreias não são tão importantes como era no passado, mas grande número de diarreia, de evacuações, isso é um marcador de gravidade. A falta de ar, né? O cansaço, né? Aquela criança faz um esforço respiratório, ela não está respirando de forma adequada. E um outro sinal importante é como se fosse uma desorientação da criança. E a criança fica um pouco como se estivesse embriagada, né? Ela não contacta, a criança não reconhece, aquela criancinha de 6 meses que está com febre e não reconhece o pai, a mãe, os avós, essa criança tem que ser vista por um médico, porque somente ele vai ter condição de separar o joio do trigo, se é uma coisa benigna ou uma coisa mais grave. O Dr. Kleber conseguiu resumir ali as orientações para os pediatras em 15 minutos. Em 1 minuto, dá para trazer essa orientação? Tem muitos pediatras que seguem aqui o Guia Viver Bem. Esse diagnóstico da dengue, na hora que o pediatra recebe essa criança? A primeira questão é avaliar a questão epidemiológica, se ela vive numa zona de transmissão. Depois o tempo de doença, né? Se faz 48, 72 horas que essa criança tem febre. E a presença da dor de cabeça, da dor retroorbitária, das dores articulares, da mialgia e buscar os sinais de alarme. Isso é o mais importante. E outra coisa importante para o pediatra que segue o canal é verificar os sinais vitais. A pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória, medir a temperatura independente da febre e avaliar o tempo de enchimento capilar. Como é que avalia esse tempo de enchimento capilar? O tempo de enchimento capilar, o pediatra aperta a polpa digital com a mão acima do coração, por 10 segundos, solta, e o enchimento capilar deverá ocorrer um tempo máximo de 2 segundos.